que que trabalha no ISPA. Porquê? Como é que é esta vantagem? Eu estava a acabar o doutoramento nos Estados Unidos e à procura de fazer um pós-doutoramento na minha área de especialização, a evolução. A evolução? A evolução. E, entre outros contactos, o único que me inspirou e que foi positivo foi o contacto com o professor Vítor Amado e com a professora Joana Rubal, de forma que decidi ir para o ISPA estudar a evolução numa área que não era a minha, nomeadamente nas áreas marinhas e com peixes, com vertebrados. Eu tinha trabalhado com plantas e insetos, mas interessava-me sobretudo trabalhar a evolução e sabia que aqui teria um bom grupo para fazer. Então, plantas, insetos, peixes e agora símios? E agora sim. Esta palestra de hoje não vai ser sobre a minha área de investigação. Escolhi este tema, em parte, pensei que fosse um tema de interseção entre os biólogos e os psicólogos aqui da casa, e também porque era uma palestra que tinha já pronta e tinha-me pedido para antecipar a minha data, de forma que esta já estava pronta, ainda não tinha partilhado com colegas do ISPA. Escolhi isso. Ok, não sendo tua área de investigação, não vais apresentar dados teus? Não. Vais fazer uma revisão do Sim, exatamente. Ok, então, para uma próxima, as pessoas que terão mais detalhes da tua investigação, então, por esta apresentação. Obrigada, André. Obrigada a todos por estarem presentes. Já agora, para enquadrar, isto foi no âmbito de uma conferência interdisciplinar organizada pelo Gulbenkian, na área de complexidade, sobre liderança, que envolveu um biólogo, pessoas das ciências políticas, da sociologia, da psicologia, etc. E, portanto, puseram o desafio de falar, enquanto biólogo, sobre liderança, e no âmbito da biologia isso enquadra-se nas hierarquias sociais, nas hierarquias de dominância, e em particular no papel dos alfas, dos líderes. E a conferência, portanto, é sobre isto. Permitam também um parênteses antes de começar, e espero que compreendam porque é que eu vou fazer uma coisa que não me dá assim particular prazer, nomeadamente dizer-vos que eu tenho este livro à vossa disposição se quiserem comprar. É um livro de uma série sobre evolução feita em português. Tem um conjunto de artigos, tanto de portugueses como de estrangeiros, tanto atuais como artigos clássicos. E é um livro cuja série ainda não acabou. O último volume sobre a evolução humana está para sair, mas a editora precisava de espaço no seu armazém e, não tendo conseguido escoar uma série de livros deste volume, preparava-se para incinerar o livro. E, obviamente, este sendo um filho meu, não quis que todos eles se incinerassem e comprei 50 volumes, o que me permite agora, se vocês estiverem interessados, podem dar uma vista de olhos, vender-vos este livro por 3 euros. Portanto, se estiverem interessados, aproveitem e ficam já a saber como é que funciona um bocado o nosso mercado editorial. Bom, esta palestra é então sobre a organização social, de uma perspectiva evolutiva e com foco nos grandes símios que nos incluem a nós, aos gorilas, aos orangotangos e aos chimpanzés. E começar, alguns dos tais ainda estão em inglês, eu não consegui passá-los todos a português, portanto, desculpa, mas começando a enquadrar-vos nesta questão do pensamento evolutivo, onde as grandes currencies, as grandes moedas, a força, os fatores importantes do ponto de vista evolutivo são a sobrevivência e a reprodução. E há expressões que simplificam a visão de seleção natural, nomeadamente a sobrevivência dos mais aptos. Isto é muito redutivo porque põe o ónus da seleção natural sobre a força, a sobrevivência. E, na verdade, o crédito que é mais importante, a currency que é mais importante, é a reprodução. A sobrevivência, a força, a velocidade, etc., são importantes na medida em que permitem a esses indivíduos depois reproduzir-se. E isto tende a complicar, às vezes, também a maneira como nós encaramos as hierarquias sociais, ou como encaramos o alfa, que está no topo da hierarquia. Tendemos a assumir que ele é, ou ela, a pessoa mais forte, mais veloz. E, como vamos ver, em organismos com grupos sociais mais sofisticados, nem sempre é assim. Nem sempre a maior força, a maior agressividade, etc., permite que o indivíduo seja o alfa. Em todo o caso, o ónus, então, na sobrevivência. Para vos ilustrar também como nem sempre o mais forte é o que domina,
Dou-vos aqui o exemplo de um peixe, onde existem duas formas de macho, a forma maior que vocês veem em cima e a forma menor que está por baixo, que também é um macho. Nesta espécie existem duas estratégias que correspondem a estas duas morfologias tão distintas. Há o macho grande, que consegue dominar territórios, e depois há o macho pequeno, que é parecido com a fêmea e que consegue passar ali sem o macho grande dar por ele e também ter relações sexuais com a fêmea. E estas duas estratégias conseguem coexistir. Obviamente que o macho grande, os machos grandes poderão ter maior sucesso reprodutor, mas estes machos pequenos, apesar do seu tamanho, conseguem também por este género de camuflagem. Portanto, isto também para ilustrar como nem sempre o maior é aquele que consegue monopolizar a reprodução. E depois temos questões evolutivas que já no tempo de Darwin causavam algum embaraço quase. Nós temos espécies como as térmites e as formigas, onde temos um indivíduo reprodutor na colónia e depois milhões de indivíduas, que não se reproduzem. Que não só não se reproduzem, como ajudam a rainha a reproduzir-se. Ou seja, negam-se à reprodução, por assim dizer, para ajudar outro indivíduo a reproduzir-se. Ora, isto é algo paradoxal quando pensamos na seleção natural, como é que ela funciona. E o próprio Darwin sentia-se um pouco embaraçado, digamos, com esta constatação. Lançando esta pergunta, como é que é possível isto? Como é que é possível não só isto, mas também outros atos altruístas em grupos sociais, nomeadamente o indivíduo incorrer algum risco, algum custo, para beneficiar outro. Neste caso das formigas, é não me reproduzir para reproduzir outro. Ora, isto teve uma resposta muito mais tarde, a origem das espécies foi em 1859, só nos finais dos anos 60, 70, é que se começou a compreender como é que isto poderia evoluir, e no caso das formigas térmitas e outras espécies, a resposta veio por haver um relacionamento genético entre os indivíduos, nomeadamente as formigas soldado partilham genes com a rainha. E o que importa do ponto de vista desses genes, portanto agora temos uma perspectiva do ponto de vista do gene, o que importa do ponto de vista desses genes não é que indivíduo é que permite que se propague para a próxima geração. O que importa é que esse gene seja propagado. Portanto, se a estratégia for eu sou um gene, eu estou na formiga soldado, se a melhor maneira de eu passar à próxima geração for ajudar a rainha, que tem também uma cópia minha, então essa é uma estratégia que eu posso utilizar. Portanto, um gene que está dentro do indivíduo, pensando agora antropomorfizando, um gene que está dentro do indivíduo pode passar à geração seguinte se esse indivíduo se reproduzir, ou se, havendo indivíduos que têm uma cópia desse mesmo gene, se esses indivíduos se reproduzirem. Okay? Portanto, se eu estou numa formiga soldado, eu não me reproduzo, mas eu vou ajudar a rainha, que tem uma cópia de mim, a reproduzir-se e a passar cópias de mim para a próxima geração. Portanto, esta é a noção básica de kin selection, que explica porque é que podem existir indivíduos não reprodutivos em sistemas coloniais como as formigas e as térmitas e outras espécies. Bom, mas isto explica relações altruístas entre indivíduos que têm um relacionamento genético. Mas nós vemos também comportamentos entre indivíduos que podem existir no mesmo grupo, numa colónia, mas que não têm um relacionamento direto genético. Não são irmãos, não são primos, às vezes. Por exemplo, entre algumas espécies de mamíferos sociais ou pássaros, aves, nós vemos fenómenos de alarme, em que há indivíduos que estão nas margens da colónia e que estão à espreita, em vez de estarem a comer, a procriar, etc., não, estão de vigilância e sempre que veem uma águia ou um predador, avisam a colónia. Ou seja, beneficiam os outros indivíduos com algum custo para si próprio, porque em vez de estarem a fazer outras coisas, estão ali de vigilância. E beneficiam indivíduos que podem não ser seus parentes próximos. Portanto, isto não pode ser explicado pela kin selection que referi anteriormente. Como explicar isto? Bom, isto funciona num grupo se eu agora tenho este custo, beneficio outros. Isto pode ser vantajoso se, noutra ocasião qualquer, outros indivíduos me beneficiarem a mim. Ou seja, se houver um altruísmo que seja recíproco
entre os indivíduos. Neste momento eu tenho um custo, beneficio, mas depois mais tarde tu beneficias na mim, se calhar com um custo para ti. Portanto, se toda esta equação se equalizar, então comportamentos de altruísmo podem existir entre indivíduos que não estão geneticamente relacionados. E espero que vocês tenham essa experiência nas vossas vidas, de vocês ajudarem outros, também na expectativa dos outros ajudarem a vocês. Isto também tem algumas condições para isto funcionar, nomeadamente tem de haver essa reciprocidade e nós temos socialmente de ser capazes de detectar se há alguém que está a fazer batutice, não é? Alguém que está só a beneficiar, mas nunca está a beneficiar os outros e nunca está a incorrer no custo. Portanto, há implícito também aqui alguns mecanismos cognitivos, conscientes no nosso caso, mas noutros organismos talvez não, de detectar batuteiros. Batuteiros que, caso sejam detectados, depois serão, como se diz? Saneados, não é exorcizados, expelidos da sociedade. Há uma teoria, há uma área da matemática chamada a teoria dos jogos que permite modelar isto mesmo. Em particular, recorrendo ao dilema do prisioneiro, que é um jogo, neste sentido, da teoria dos jogos, e que envolve dois indivíduos, escolhidos inteiramente ao acaso, que são presos e que são acusados de terem terem participado num crime. Eles são interrogados em isolamento e é-lhes perguntado o que é que eles fizeram e eles podem ou não confessar. Se eles confessarem, no fundo, vão também dizer eu sim, eu participei neste crime, juntamente com o outro indivíduo. Portanto, está não só a confessar, mas está também a acusar o outro. Nesta dinâmica, se nós formos ver os custos e benefícios das diferentes situações, chegamos à conclusão que se esta ocorrência, se este jogo ocorrer uma única vez, é sempre vantajoso não confessar ou, do ponto de vista da organização social, não cooperar. Portanto, se olharem, por exemplo, para aqui, para os custos e benefícios para este senhor, se ele não confessar, vai 1 ano para a prisão ou 10 anos. Se ele confessar, fica livre ou vai 5 anos. Portanto, livre é sempre melhor do que 1 ano, 5 anos é sempre melhor do que 5 anos. Portanto, confessar é sempre melhor. Contudo, a situação destas 4 situações, a situação melhor para ambos é esta, em que ambos só vão 5 anos para a prisão, por oposição a se ambos confessarem, se ambos confessarem, permito-me voltar atrás. Se esta é a estratégia ideal, se este jogo ocorrer uma vez, confessar, se ambos fizerem a sua estratégia individual ideal, então ambos confessarão e vão os 2 5 anos para a prisão. Mas essa não é a situação melhor para os dois em conjunto. Para os dois em conjunto, o melhor é eles não confessarem. Eles serem cúmplices e não confessarem, não acusarem o outro. Bom, isto cria então este paradoxo, mas que nos abre luzes sobre como é que em sociedade as pessoas podem cooperar. Se individualmente, o melhor é não cooperar. Nomeadamente, se este jogo for feito em muitas iterações, ou seja, se houver aquele espírito de que eu neste momento posso te ajudar, mas depois mais tarde ajudas-me tu a mim, então nesse sentido a melhor estratégia é de facto não confessar, ou seja, cooperar. Portanto, a teoria dos jogos, e este jogo em particular do dilema do prisioneiro, indica-nos que a melhor estratégia em determinada situação, independentemente da relação genética entre os indivíduos ou política, pode ser confessar, cooperar. Ora, isto são algumas das áreas conceptuais da biologia evolutiva que nos podem informar depois sobre as organizações sociais entre os animais. E temos muitas espécies com organizações sociais de diferente índole. Umas mais organizadas e estruturadas, umas matriarcais, outras patriarcais, etc. Não vamos aqui explorar toda esta variação, mas queria que, antes de entrarmos, digamos, naquilo que seria o foco, nomeadamente dos grandes símios, as espécies que são mais próximas de nós, queria dar algumas bases. Uma forma de organização social, que não é necessariamente a única, é a de haver uma
dominância hierárquica, ou seja, de haver alguém que ocupa a posição alfa e depois há outros indivíduos que estão em posições subalternas ao alfa, os beta, mas ainda superiores a outros indivíduos, nomeadamente os gama, etc, etc, até os omegas, onde estamos nós. No caso das galinhas, isto foi primeiro observado, descrito, este género de organização, por um etólogo, o Manuel Eduardo saberá o nome, eu agora não me lembro de memória, tenho aqui apontado, mas enquanto era jovem. Quando era jovem, ele começou a observar as galinhas no quintal e começou a ver que ali havia uma dominância linear, que havia um alfa e etc, etc. E quais são as vantagens deste alfa do ponto de vista da organização social? Bom, se pensarmos em estratégias reprodutivas, e em estratégias reprodutivas tanto de machos como de fêmeas, o macho alfa tem uma vantagem reprodutiva que é acasalar mais e também ter mais acesso a comida. Como é que ele chega à posição alfa? Pode ser através de disputas, mas nós depois vamos falar disso, em particular com os grandes símios, porque sou mais familiarizado com essa dinâmica de como chegar ao alfa nesses do que nas galinhas. Mas, para além desta hierarquia entre os machos, há também uma hierarquia entre as fêmeas. Há também uma fêmea alfa. E a fêmea alfa, do ponto de vista da estratégia reprodutiva das fêmeas, também tem maior acesso àqueles recursos que são mais limitantes para a estratégia reprodutiva das fêmeas. Neste caso, não é o aceder a mais machos, mas é aceder a outros recursos que são importantes para procriar, nomeadamente haver áreas, haver comida, tudo o que faça mais falta à fêmea do que ao macho. A relação entre esta hierarquia das fêmeas e a hierarquia dos machos varia muito entre espécies. Há espécies onde todos os machos praticamente são dominantes sobre as fêmeas. Há grupos sociais onde é o contrário, onde todas as fêmeas são dominantes socialmente sobre os machos, e depois há todo um conjunto de dinâmicas intermédias. Nem sempre a hierarquia é estritamente linear. E isto depende, às vezes, do tamanho do grupo social. Em galinhas, quando o número de indivíduos é superior a 10, há dificuldade em haver uma organização linear e então traçam-se algumas organizações em triângulo, onde não é claro qual é a relação entre o D e o C. Isto resulta em muito mais conflitos. Sempre que a hierarquia não é clara, isto gera muito mais conflitos. Quando a hierarquia é clara, há a vantagem, do ponto de vista da harmonia social, de, muito bem, eu sei que não sou o alfa, mas também não sou o ômega, mas sei onde é que eu estou. E, portanto, não vou aqui necessariamente andar a disputar e a contestar a posição, eu sei onde é que eu estou. Portanto, estas hierarquias não linearizadas tendem a ser instáveis e depois resolverem-se de alguma forma até formar uma hierarquia linear. Quantos indivíduos, e agora mencionei 10 galinhas, não é? O número de indivíduos que permite alguma estabilidade varia um pouco consoante a espécie, e em particular consoante a capacidade cognitiva da espécie. Espécies que têm maior capacidade cognitiva, que são capazes de identificar, reconhecer e recordar-se qual o seu lugar na hierarquia e qual o lugar dos outros, espécies que têm essa capacidade conseguem ter hierarquias estruturadas e estáveis com mais indivíduos do que galinhas que, 10 galinhas já não são. Ora, este tipo de comportamentos de saber quem é que é superior ou inferior, etc., tem raízes em comportamentos muito instintivos, como seja a relação simples de filho-mãe. Vocês conhecem comportamentos deste género. Famosamente, o Lawrence passou a ganso também, e teve pequenos gansos a seguir-o a ele, ou seja, pequenos gansos que assumiam que ele é que era a mãe, ele é que era o alfa, e seguiam-no a ele. E esta propriedade assumiu enorme importância na nossa história humana em termos de domesticação de animais. Se nós formos ver entre os 148 mamíferos que existem neste momento no mundo, que têm mais de 45 quilos, se formos olhar para esse universo de 148 mamíferos e ver quais destes é que nós fomos capazes, com sucesso, de domesticar, nós vemos que essas espécies, que são relativamente poucas, são 14, menos de um décimo do total,
essas espécies que nós conseguimos domesticar, o porco, a vaca, etc., são espécies que têm características específicas. Em particular, neste contexto, são espécies que têm uma organização social e que têm, dentro dessa organização, uma hierarquia linear, onde o homem, como ser domesticador, pode ocupar, digamos, a posição alfa. Isso vemos muito claramente, por exemplo, na relação com os cães. E com os cavalos, sim, com as outras espécies também. Ou seja, o facto destas espécies terem esta organização permitiu muito mais facilmente do que outras espécies que não têm organização social ou que não têm um sentido já instintivo, se me permitirem, de obediência a um alfa, a um líder. Essas espécies são mais difíceis de domesticar. Por conseguinte, as espécies que foram domesticadas partilham esta característica, por exemplo, de terem uma hierarquia de dominância. Os cães tomaram-nos a nós como alfa e nós fomos inclusivamente capazes de treinar cães a serem o alfa de outras espécies. Okay? Portanto, aqui tem um caso curioso de um cão pastor que é o alfa para as ovelhas. Bom, trago-vos aqui uma citação para frisar um ponto que fiz ainda agora, de um primatólogo, o Franz de Waal, que nós vamos falar novamente mais adiante. Esta é uma das tais citações, desculpem, que não traduzi, mas para frisar esta questão de que a ideia de dominância dentro da sociedade tende a trazer ideias de conflito. Okay? Mas há aqui um paradoxo que é, quando há essa dominância, há alguma estabilidade, há algum entendimento sobre qual é a relação social. E isso, de certa maneira, pode ser preferível a uma organização social sem essa dominância, onde há muito mais instabilidade e incerteza e muito mais custos do ponto de vista. Se houver essa incerteza social, há muito mais tempo gasto em disputas e menos tempo para procriação, para alimentação, etc. Portanto, isto aqui não é um argumento político a favor da tirania, mas é para ilustrar como, efetivamente, quando há um sistema social estável, que permite uma harmonia social, isso permite depois todo um conjunto de tarefas, como a procriação e a alimentação. Professor, não sei se sabe alguma coisa desse assunto. No caso dos golfinhos, funciona dessa maneira ou não tem nada a ver? Por exemplo. Queres responder? Nos golfinhos é um pouquinho mais complicado porque os dois sexos formam hierarquias separadas, baseadas no tamanho em geral. A propósito disso, uma das regras mais universais, talvez, do ponto de vista das hierarquias, de onde é que uma pessoa se situa, é a idade. Os mais velhos tendem a ser dominantes sobre os mais novos, o que é uma lição para os estudantes que aqui estão. Bom, olhando então para os grandes símios, aqui tem a relação filogenética, a relação evolutiva entre as várias espécies de grandes símios. Tem aqui duas espécies de orangutanos, o gorila, a espécie humana, e duas espécies de chimpanzé. E não é irrelevante falarmos do chimpanzé como se fosse toda uma única coisa, ou falarmos das duas espécies de chimpanzés, porque têm organizações sociais muito distintas. E sublinho-vos que estas duas espécies de chimpanzés são igualmente próximas de nós. Ou seja, estas duas espécies são as mais próximas de nós, são os nossos primos, do ponto de vista evolutivo, e se formos pegar neste grupo que inclui essas duas espécies e o humano, temos aqui um ancestral comum entre estas três espécies. Bom, há grandes semelhanças a diferentes níveis entre os grandes símios e os seres humanos, inclusivamente ao nível da expressão e de capacidades cognitivas, incluindo a capacidade de sentir empatia, a capacidade de reconhecer a si próprio. Nem todos os grandes símios têm esta capacidade e nem todos os grandes símios são seres sociais. O orangotango, por exemplo, e creio que agora existem duas espécies reconhecidas de orangotango, mas aqui trago só uma. O orangotango é fundamentalmente um animal solitário. Portanto, não tem uma organização social, une-se geralmente, indivíduos unem-se em geral apenas para acasalar. Portanto, tirando o momento em que as crias estão com a sua mãe, os machos e fêmeas unem-se simplesmente para acasalar, de resto passam grande parte da sua vida a alimentarem-se sozinhos. Já o gorila tem uma organização social dominada por um macho, tem um grupo com um macho e várias fêmeas. O macho, neste caso o macho alfa, é caracterizado por ter uma morfologia de pelos prateados nas costas, em inglês chama-se silverback.
E aqui, neste caso, a organização social é relativamente clara. Portanto, o macho domina, todos os outros machos que vão nascendo estão isolados, em geral andam assim um bocado à coca, a ver se o macho prateado está fraquinho, ou se eles podem invadir, ou se eles podem fazer ali uma coisinha às escondidas e tal. Mas, em geral, os outros machos vivem em isolamento. E muito rapidamente, se o macho consegue assumir a posição alfa, muito rapidamente ele desenvolve aquela morfologia prateada. Muito mais interessantes são os dois chimpanzés. Aqui temos um deles, os bonobos, o pampaniscos. Se vocês começarem a procurar fotografias desta espécie, irão pasmar-se de quão parecidos eles são connosco. É uma coisa impressionante, muito mais do que o chimpanzé comum, o Pantrigolopithecus. E é uma espécie muito divertida, algo promíscua e muito dada a slides que fazem as pessoas fazer risadas. Bom, o Pampaniscos tem uma organização matriarcal, ou seja, as fêmeas nestes grupos sociais são muito mais importantes do que os machos. São grupos sociais, contrariamente aos gorilas, onde há vários machos, várias fêmeas, e onde, portanto, a hierarquia das fêmeas está estabelecida, mas onde as fêmeas, em geral, têm uma posição, relativamente aos machos, superior. E onde a posição hierárquica dos machos é uma função da posição hierárquica da sua mãe. Ou seja, se a mãe ocupa o lugar da alfa-mãe, da alfa-fêmea, então a posição social do seu filho é também mais alta. Não é por conflitos entre machos que ele ganha esse estatuto mais alto, mas sim por relação com a sua mãe. Já aquilo que nós chamamos mais vulgarmente de chimpanzés, no Pan-troglodites, são também grupos de múltiplos machos e múltiplas fêmeas, mas aqui já os machos têm uma posição mais dominante relativamente às fêmeas. Embora as fêmeas tenham um papel importante em determinar qual é a relação entre os diferentes machos. E nós vamos ver isso com um exemplo a seguir. Antes disso, gostava de vos falar de um dos locais onde há mais tempo se estudam chimpanzés na natureza, portanto, troglodites, são os trabalhos da Jane Goodall, que são um daqueles raros exemplos de estudos feitos ao longo de décadas. Portanto, ela e os seus investigadores, os seus doutorandos e pós-doutorados, têm estudado aqui nesta estação há coisa de 30 anos ou mais. Portanto, tem uma tremenda base de dados com identificação dos indivíduos, com caracterização dos seus comportamentos, etc. E isso permitiu, entre outras coisas, acompanhar alterações na organização social dentro destes grupos. E, nomeadamente, ao longo destes anos, portanto, aqui tem uma caracterização dos diferentes indivíduos, aos quais foram dando nomes. Isto é uma prática dos primatólogos, é dar nomes mesmo aos indivíduos, para passarem a compreendê-los como indivíduos. Portanto, não só tomar médias de comportamentos, mas sim, não, este indivíduo tem este padrão de comportamento. E aqui o relacionamento entre eles. E ao longo deste período de estudo, eles observaram 3 alfas neste grupo que estavam a estudar. E vejam como cada um destes alfas tinha estratégias muito diferentes. Um dos alfas andava obsessivamente como é que se diz? Catar, é isso? A catar outros indivíduos, ou seja, a fazer um favor. Na conversa anterior era beneficiar os outros indivíduos. E isso tem um papel social entre os chimpanzés muito importante, esse acto. É um reforço daquela relação social direta entre o indivíduo que cata e o catado. Bom, este, portanto, era um macho que fazia isto quase obsessivamente às fêmeas. Temos um outro alfa que depois veio tomar o lugar, esse posto, com uma estratégia completamente diferente, bastante mais agressivo, que não dava tanta importância ao catar. Não sei porque é que ele se chamava Freud, não sei se tem alguma coisa a ver com esta estratégia, se não. Até um dos alfas mais recentes que era bastante agressivo. Okay? Mas vocês podem ver aqui que não é necessariamente o chimpanzé mais agressivo aquele que se torna um alfa. Pode ser, não através da sua agressividade, por ganhar conflitos diretamente,
mas pode ser por sedução, por assim dizer. Eu vou seduzindo, vou tornando-me amigo das fêmeas, elas vão-me dando apoio social e isso permite que eu me sustente como macho alfa. Alguns dos estudos mais pormenorizados sobre variação de organizações sociais foi feito num jardim zoológico na Holanda, pelo Frans de Waal e colegas que mencionei ainda agora. Isto é um ambiente, podem imaginar, na Holanda, os chimpanzés não andam todo o ano, nem todo o dia, ao ar livre. São alimentados, portanto isto não são condições naturais, mas isso também permite que estes chimpanzés, por terem a comida disponível, passam muito mais do seu tempo com relações sociais. Portanto, enquanto os chimpanzés na natureza precisam passar bastante tempo à procura de comida, estes não precisam passar esse tempo à procura de comida, portanto têm muito mais interações sociais entre si. E este é também uma situação em que há vários anos de observações e estudo, sendo que aqui as condições de observação são muito facilitadas por se tratar de um jardim zoológico. Portanto, também aqui estão identificados, creio que são cerca de, anda à volta de 20 indivíduos, os que estão nesta colónia. Aqui têm identificados, tem aqui os 4 machos, alguns deles vamos falar mais em particular. Chamamos a atenção só aqui para a mama, que é mama, que é a fêmea alfa, a fêmea mais importante, a fêmea mais idosa também. E que tem ao seu colo uma cria que não é dela. É uma cria que ela adotou. O que é uma característica, às vezes, dos chimpanzés, é essa capacidade que eles têm de criar filhos que não são seus. Bom, entre estes chimpanzés, nós observamos um comportamento, para além do catar, que é um comportamento de submissão, que pode ser equivalente à cortesia, né? Então, há um macho que, quando é submisso, se acata, se baixa. E isto é um parâmetro que uma pessoa, durante as suas observações, pode medir. Pode medir este indivíduo, o Frodo, foi submisso para o Ricardo, ok? E podemos tomar nota de quem é que foi submisso com quem. Não só as taxas médias desse comportamento, mas quem é que foi submisso para com quem. E assim entender um pouco as relações sociais entre estes indivíduos. Aqui vêm alguns conflitos e observam-se. A maior parte dos conflitos nunca se torna físico. Uma percentagem muito pequena leva, de facto, a conflitos físicos. Isto é tanto verdade neste ambiente artificial como no ambiente natural. Mesmo as disputas internas dentro de um grupo podem envolver muita gritaria, muito bater no chão, etc., mas em geral nunca envolvem conflitos físicos. Já entre grupos diferentes, aí sim observamos atos de violência, às vezes carnificina. Mas é frequente ver estas posturas de agressão. Outra coisa que nós podemos tomar nota, para além de quem é que cata quem. E vemos, por vezes, também comportamentos de cooperação, tão sofisticados que envolvem, às vezes, cooperação com um objetivo que envolve vários passos encadeados. Aqui vêm algumas das árvores tiveram que ser, para permanecerem com folhas, tiveram que ser cercadas com alguns arames para evitar que os macacos subissem e começassem a tirar todas as folhas. Mas eles lá encontraram uma maneira de, com um bocado de pau, encostar ali o pau e um segurou o pau, o outro vai subindo e lá consegue chegar ao topo da árvore e comer algumas das folhas. Portanto, isto são espécies capazes de planeamento, de antevisão e de cooperação conjunta para algo encadeado. O alfa deste grupo, quando o estudo primeiro começou, era este velhote, o Yoren, com ar sábio, e que era muito respeitado, digamos, pelas fêmeas. E uso estes termos, parece que estou a antropomorfizar, mas isto depois tem corroboração com as medições que vos dizia, as percentagens do catar, dos atos de submissão, etc. Um outro macho começou, digamos, a ganhar alguma proeminência no grupo social, o Luit, e este macho começou a contestar a posição alfa do Yoren. Como é que ele começou a contestar? Bom, começou a tentar interromper as interações que o Yoren, o alfa, tinha com as fêmeas. Essas interações do alfa com as fêmeas são importantes como reforço da sua posição enquanto alfa.
E o pretendente ao trono, o Louis, uma das coisas que fazia era tentar separar essas interações entre o alfa e as fêmeas. Portanto, isso era algo que era observado, começou a ser quantificado. Mas ele não estava, certamente, a conseguir estabelecer-se efetivamente como um alfa, porque as fêmeas ainda não estavam a apoiar a ele. Ele estava a conseguir quebrar a relação entre o Yoren, o alfa, e as fêmeas, mas as fêmeas continuavam a respeitar mais esse alfa, o alfa antigo, e não o pretendente. Esse pretendente só conseguiu ascender à posição de alfa quando recortou a ajuda, que formou uma aliança com um outro macho mais jovem, o Nikki. Quando os dois se juntaram, aí sim houve a possibilidade, formando-se aqui um certo triângulo, esta aliança entre dois machos, essa sim conseguiu então desfazer o respeito, por assim dizer, que as fêmeas atribuíam ao Yoren. Com essa aliança, o Louis conseguiu ascender à posição de alfa. E aqui tem, digamos, um diagrama em que a grossura das linhas ilustra a intensidade da associação entre os diferentes indivíduos. E podem ver aqui nesta fase como o Louis, o pretendente, conseguiu assumir a posição de alfa porque conseguiu passar a ter muito mais interações com as fêmeas do que o Yoren, que deixou de poder ter essas relações que reforçaram a sua posição de alfa. Aqui tem um exemplo de como o Nikki, aquele mais novito, depois também começou a querer ascender. Assim, então quiseste a minha ajuda e agora és o alfa, espera lá, que eu também quero ser o alfa. E portanto começou a haver ali a tal triangular que não era muito estável. E houve toda uma dinâmica em que o Nikki passou a ajudar um ao outro. Houve aqui uma dinâmica onde tanto o Yoren, quando se percebeu, e agora estou a antropomorfizar um pouco, o Yoren, o velhote, quando começou a perceber que já não era alfa, aliou-se ao alfa para baixar a bola um bocadinho ao nudito, ao Nikki. E depois essa dinâmica evoluiu em que o velhote, o Yoren, passou a, não, deixa que o melhor talvez seja eu aliar-me aqui ao mais nudito, e assim passamos nós a ser os dominantes. E o pretendente, o Louis, esse passa para baixo. Entre este triângulo destes três machos, sobre todo um conjunto de situações que culminou com o Nikki e o Yoren a ascenderem para a posição dominante. Em termos de dominância, ou seja, aquele a quem todos os outros machos eram mais submissos, quem assumia a posição de alfa era de facto o Nikki. Mas em termos de influência social, aquele que impunha respeito, aquele que passava mais tempo com as fêmeas, etc., quem assumia essa posição era o Yoren. Portanto, houve aqui como que uma divisão entre estes dois machos, aliados um ao outro, nestes dois aspectos de dominância social, ou seja, quem é que consegue efetivamente ter mais acesso às fêmeas para procriar, e aquilo que podemos chamar poder, ou seja, influência social na resolução de conflitos, quanto é que me agradecem, me catam, etc. E estes são, de facto, dois aspectos diferentes daquilo que nós podemos considerar poder político, no sentido mais geral, poder sobre a polis, sobre os outros indivíduos da comunidade. O aspecto da dominância, da hierarquia formal, versus o poder ou influência social. E na nossa sociedade também temos isso, não é? Temos pessoas que têm imensa influência social, mas que não estão propriamente dentro da hierarquia do nosso governo ou dos nossos órgãos de Estado. Aqui vem uma situação, isto são fases transitórias, isto são só diferentes fotografias destes comportamentos para ilustrar estas diferentes fases de ligação no triângulo. Aqui vem uma imagem do Yoren e do Nikki numa posição diádica, nomeadamente a reforçar, digamos, a agressividade do outro. E os tais conflitos muitas vezes são apenas isto, mostrar os dentes, mostrar a agressividade. Se
tudo isto que eu descrevi vem apoiado, pois, efetivamente, em números, nos parâmetros que vos referi. Aqui tem, por exemplo, a atividade de procriação. E podem ver para diferentes indivíduos nas diferentes fases de quem é que estava no alfa. Portanto, inicialmente o velhote, o iório, depois houve uma alteração, passou a ser o lúido, depois houve uma nova alteração e passou a ser o mais novito, o níquido. Tem aqui duas fases diferentes, nomeadamente o primeiro ano, onde o iório ainda não tinha tanta influência, e depois, quando o iório passou a ter mais influência. E veem como inicialmente o iório, enquanto alfa, dominava a procriação, depois diminuiu, e depois, quando se aliou com o níquel, conseguiu recuperar alguma coisa. E o níquel aqui houve uma fase em que, ligado ao lúido, conseguiu, mas foi, sobretudo, depois quando começou a ser o alfa, que passou a ter maior atividade reprodutiva. Se formos olhar para outro aspecto, nomeadamente os actos de submissão, então vemos que o número de actos de submissão que eram feitos ao iório, enquanto alfa, eram enormes quando ele era o alfa. E depois diminuíram quando o lúido passou a ser o alfa. Então era ele que dominava em termos de cumprimentos que lhe eram feitos. Mas na situação final, onde há, portanto, aquela aliança entre estes dois machos, o mais velho e o mais novo, quem recebe mais cumprimentos é, de facto, o iório, e não o efetivo alfa do ponto de vista da estrutura social. Se ele não recebe mais cumprimentos, porquê que dizemos que ele é o alfa? Bom, por causa destes dados anteriores. Porque ele é quem tem mais atividade reprodutiva. Em termos das vantagens de ser alfa, é ele que tem, efetivamente, mais acesso às fêmeas do ponto de vista de procriação, de relações sexuais. Como é que eu estou de tempo? Desculpa. Tenho 25 minutos? Ah, ok. Aqui tem a Nana, ou Mama, com o tal filha adotiva. E no meio disto tudo tivemos sobretudo a falar em machos. Mas o papel das fêmeas nisto tudo foi fundamental. Porque a posição de macho alfa dependeu sempre da influência social do macho com as fêmeas. Só quando o macho recebia o apoio, digamos, das fêmeas, só quando as fêmeas reconheciam que aquele macho estava efetivamente a ter um papel importante em garantir alguma harmonia social, é que esse macho conseguiu uma posição estável. Isto é aqui um pouco para reforçar esta ideia. Vem aqui refletido ao longo do tempo as alianças formadas entre indivíduos, em particular qual era a relação entre o iório e o níquel e entre o grupo em geral com o níquel. E veem que, por exemplo, no período inicial, quando o iório era alfa, ele tinha grande influência entre as fêmeas. Isto medido do ponto de vista de cumprimentos, etc. Essa influência perdeu-se um pouco quando ele foi destituído, mas ele ganhou-a novamente. E, inclusivamente, tinha uma influência social superior ao níquel. E aqui vem também uma alteração que caracterizou os primeiros 2 anos em que o níquel era alfa, da relação do iório para com o níquel. Portanto, ele inicialmente, para reforçar a aliança com o mais novo, tínhamos atitudes muito subalternas. Isto remete um pouco à situação que vos falava de hierarquia linear ou triangular, situações triangulares mais estáveis com necessidade de serem resolvidas. E há a ideia de que a dominância, a ser aceite pelo grupo como um todo, passa por haver a garantia da harmonia social. E, portanto, a dominância não equivale necessariamente à agressão, à combatividade, à conflitualidade. Pelo contrário, uma dominância estável está relacionada com a harmonia social. Isto levou, todo este conjunto de observações levou o Duval a falar, inclusive, em política entre os chimpanzés e a dizer que a política, no sentido mais genérico, não surgiu com os humanos. Está presente nestes chimpanzés também. Formam alianças entre si, têm conflitos diretos também, mas formam alianças, têm estratégias para conquistar o poder, conquistar a dominância, que envolvem, inclusivamente, o angariar apoios entre a sociedade. E, portanto, ele diz que a política vai até à raiz dos chimpanzés com os humanos.
Se nós formos olhar para a outra espécie de chimpanzé, vemos um comportamento diferente. Já vos tinha referido que o bonobo é matriarcal, as fêmeas são mais importantes. Não observamos tantos conflitos, são mesmo bastante raros os conflitos entre machos. O que observamos é uma promiscuidade, dos nossos termos, muito grande. Para além do catar, para além dos atos de submissão que são mais raros do que nos outros chimpanzés, vemos imensas trocas de favores sexuais. Vemos sexos entre machos e fêmeas, entre machos e fêmeas, tudo e mais alguma coisa. E isto não são observações feitas de animais em cativeiro que estão a ter estes comportamentos porque estão aborrecidos e não têm mais nada a fazer do que andar a mexer-se. Mas não, é assim mesmo que eles reforçam as suas ligações sociais. E isto era para me lembrar que o que vos dizia anteriormente. Aqui é a relação entre fêmeas que é mais importante em termos de toda a hierarquia social da espécie, do grupo, e a hierarquia dos machos está dependente da posição das mães respectivas de cada macho. Não tenho aqui temos um gráfico para vos ilustrar, mas já foi também observado por um grupo de japoneses que está há muitos anos a estudar novos na natureza. Observou-se também uma transição entre quem era o alfa neste caso, fêmea. Portanto, agora imaginem aqui temos uma fêmea, né? A fêmea alfa, que tem um filho. E esse filho começou a ser objeto de conflitos por parte de outro macho. Começaram a guerrear. Mas essa guerra, digamos, ficou pouco resolvida. Só ficou resolvida quando a mãe deste macho pretendente começou não só a interferir com o outro macho, mas com a mãe. E foi a luta das mães que resolveu depois a disputa entre os machos. E nesse caso a mãe já era bastante velhota, portanto a mãe beta, por assim dizer, conseguiu ganhar ascendência e isso automaticamente significou também a ascendência do seu filho. Isto tem laivos de peça greco-romana. Mas notem como estamos aqui a falar de duas espécies de chimpanzés com organizações sociais muito distintas. E que são as duas espécies mais próximas da nossa. As duas espécies atuais mais próximas da nossa. Portanto, quando nós começamos a olhar para todos os grandes símios, vemos enorme diversidade na organização social. Vemos desde espécies que são maioritariamente solitárias, até espécies onde há um macho único apenas, que é o dominante, até duas espécies de chimpanzés, uma matriarcal e outra patriarcal. Uma onde há, de facto, algumas conflitualidades, embora não físicas, e onde os machos dominam sobre as fêmeas, mas onde as fêmeas têm alguma importância, alguma influência social sobre qual é o macho dominante. E outra espécie que é matriarcal, onde não existem tantos conflitos, onde há sexo a tudo, outra hora, as coisas são resolvidas, digamos, os conflitos, as disputas são resolvidas de outra maneira, e os machos têm uma importância relativamente menor do que as fêmeas. Portanto, se nós quiséssemos, fazendo uma análise comparativa, tentar inferir qual era o comportamento do ancestral dos grandes símios, só olhando para estes símios, os atuais, não chegamos a uma inferência automática. Não há aqui nenhum padrão que possamos traçar entre estas espécies todas que nos indique, não, o ancestral é assim e esta espécie depois divergiu e formou isto. Okay? Porque todas elas são diferentes e diferentes segundo diferentes parâmetros. E isto deve advertir-nos não só para, sei lá como é que era o ancestral do ser humano, mas também para aquilo que se chama a falácia naturalista, que é olharmos para a natureza e dizermos a natureza é assim, e portanto é assim que deve ser. E isto é algo que nós vemos a toda a hora. E nós, enquanto seres humanos racionais, conscientes, sociais, não temos por que nos limitar àquilo que observamos, muito mais noutras espécies, àquilo que observamos como as coisas são. Isso é como a natureza é. Isso é o que a ciência nos informa. Há todo um outro ramo da nossa humanidade que é a ética,
que nos diz, ou nós que nos dizemos a nós próprios, como é que nós devemos ser. Portanto, se observamos macacos e observamos agressividade dentro de grupos, mas não entre grupos, observamos agressividade entre grupos, mas não dentro de grupos, isso dá-nos alguma informação, não é? Mas isso não nos quer dizer, então, que é assim que é, e é assim que deve ser. Ou seja, que nós, sim senhora, podemos ter simpatia entre nós, mas os outros não, os outros é para ser agressivo. A natureza não nos diz que é assim que nós devemos ser. Nós podemos acatar isso ou não. Isso é uma decisão nossa. E que diz para isso, diz para outros fenómenos que nós podemos observar na natureza e dizer, olha, nós constatamos que é assim, mas isso nada significa que devamos agir assim, que agir assim é aceitável. Isso é a chamada falácia naturalista. E com isso concluía e punha-me à vossa disposição para perguntas, com a consciência de que eu não sou especialista nesta área, mas o que puder responder terei muito gosto.